Ora, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a cada um dos nossos ouvintes e aqueles que nos veem também através da imagem. Que todos nós possamos estar imbuídos do sentimento fraterno, de amor, e que possamos estar também ávidos de receber a mensagem de Jesus para esta semana, através daqui da explanação da Escola Sabatina. Dou as boas-vindas aqui ao meu querido amigo Cláudio Durão, que é a primeira vez que faz a lição comigo, e eu com ele, portanto é um privilégio meu, e que todos nós possamos estar verdadeiramente saudáveis na virtude do Espírito Santo e que realmente as nossas vidas possam ser o sal e a luz para todos aqueles que nos rodeiam. Vamos ter uma lição a falar de um tema que é extremamente delicado, mas que quer eu, quer o Durão, já somos maiores e vacinados, já somos casados e pai de filhos, e portanto já sabemos o que é esta simbologia do casamento, pois já temos filhos grandes e tudo, e portanto vai ser um privilégio com certeza para nós. Bem-vindo, Durão. Obrigado, irmão Bessa. É um prazer. O prazer é meu também, Isto é uma alegria. É uma alegria. Olha, é um casamento perfeito entre dois amigos da mesma terra, não é? É verdade. Não podia ser melhor. Deus sabe o que faz. Exatamente. Casamento. Durão, eu gostava que fosses tu a iniciar aqui esta temática do casamento. Eu, como mais velho, depois vou dando aqui uns toques pela velhice. Okay. E pela experiência também. Exatamente. Então, essa experiência, porque o tempo é algo que nós não podemos colocar de parte, porque faz parte da experiência do ser humano e, sobretudo, do cristão. E o verso áureo vem nos dizer praticamente aquilo que a lição aborda, porque nos fala das bodas do Cordeiro, não é? Porque Jesus está a preparar esse desfecho, não é? Desse lance que vamos então celebrar com Ele na eternidade, mas Ele quer que nós, os seus filhos, possamos sentir as alegrias já aqui neste mundo. E assim, na introdução, nós poderíamos dizer que repetidamente, tanto o Antigo como o Novo Testamento, o povo de Deus é comparado a uma esposa ou uma namorada. Em algumas ocasiões, vemos essa união simbolizada em casamento, cujas esposas eram fiéis. E temos o exemplo de Rebeca, ou infiéis também, como o exemplo de Gomer. E outras vezes temos símbolos de esposas fiéis, como a noiva do Cordeiro, ou mulheres promíscuas, a Grande Babilônia, que são usadas diretamente. Então, essa lição também tem a ver com simbolismos, não é? E o casamento, irmão Bessa, é um simbolismo. E aqui nós também vamos estudar, vamos aprender o que são essas esposas infiéis. Vamos falar da jovem que foi abandonada, da esposa de Oseias, vamos falar da Babilônia, não é? E também de esposas fiéis, como não podia deixar de ser, tal como Rebeca e a noiva do Cordeiro. E começando aqui com o verso áureo, que portanto, é retirado de Apocalipse 19, ele começa, portanto, o verso áureo, portanto, foca o versículo número 9, mas se nós lermos a partir do versículo 5, vemos o contexto com mais pormenor, que diz assim: e saiu uma voz do trono, portanto, a voz de Deus, porque vem do trono, que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Portanto, aqui refere um casamento entre Deus
e a sua criatura, portanto, ou seja, nós, Deus e a sua igreja. Portanto, há aqui uma situação de um casamento que nós agora vamos ter duas situações completamente díspares. O noivo, que é a perfeição, e a noiva, aqui que infelizmente, portanto, somos nós, que somos imperfeitos, que cometemos muitos erros, mas que temos um noivo que nos ama acima de todas as coisas e que tem uma fidelidade e uma aliança de tal maneira fortalecida que nós podemos ter a certeza que este casamento é eterno. E, portanto, nós, mesmo sendo falhos, temos a certeza que o noivo vai ser sempre o nosso esposo para a eternidade. E se nós tivermos este conceito bem vivido na nossa vida e entendendo bem o que é o casamento, entendendo bem o que é esta união, esta aliança, nós vamos provavelmente refletir bem fundo nas nossas vidas e sermos esposas neste casamento com verdadeiro amor, imbuídos de justiça e imbuídos também do sentimento que Deus nos vai dando. E, portanto, Deus termina aqui neste versículo dizendo, e o versículo 9 depois reforma isto, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias, ou seja, que são chamados ao casamento. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós devemos sentir que esta simbologia, e sabemos que este trimestre estamos a estudar sobre a simbologia, e a simbologia do casamento é como os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito, nós quando vemos um sinal de trânsito, ele simplesmente tem ali figuras, mas figuras que representam completamente o significado daquilo que está latente, portanto, quando estamos a percorrer uma estrada. Portanto, se há um símbolo que diz que é proibido, é sinal que nós nem sequer podemos avançar, porque podemos ter consequências muito graves. A situação do casamento como simbologia é também uma situação que nos dá a nós um perfil de como é que tem que ser a relação entre nós e o nosso Deus. Sendo ele o esposo, como é que nós devemos estar neste casamento perante este esposo, que nos ama e que nunca jamais, em tempo algum, adulterou ou nos enganou. Portanto, isto é importante nós refletirmos. Este noivo nunca nos enganou, nunca teve qualquer situação de menos amor, portanto, o amor dele é um amor sublime e é sempre sublime independentemente de nós sermos fracos. E, portanto, nós, como estando nesta união, neste casamento, esta reflexão é extremamente importante e, como disseste há bocado, vamos ver isto nas histórias reais que nos foram acrescentadas aqui nesta lição desta semana. Exatamente, uma abordagem muito profunda e bom dessa, porque falando um pouco do simbolismo do casamento, não é? Quando em Gênesis 2:24 encontramos que, portanto, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão ou se tornarão uma só carne. Isso é algo que, para o ser humano egoísta, quase que não faz sentido duas pessoas se tornarem numa só carne. Porque quando Deus criou a humanidade, Ele nos deu dois presentes, o sábado e o casamento. E ambos têm a ver com relacionamento. O sábado, o relacionamento com Deus, e o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher. E isso, em sua perfeição, não é? Estamos a falar em casamentos perfeitos, que hoje em dia quase que já não há. O casamento refletia, na sua perfeição no Éden, refletia a relação perfeita entre os membros da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que, depois do pecado, simboliza a união entre marido e Jesus Cristo. Um marido perfeito, que é Jesus Cristo, e a sua esposa imperfeita, que é a igreja. Ou seja, temos imensas dificuldades de sermos fiéis a Jesus, esse esposo perfeito que tem uma igreja imperfeita. E esse simbolismo é muito usado, e espero que os nossos amigos que não estão familiarizados com essa simbologia possam compreender o que nós aqui estamos a dizer, porque ao longo da Bíblia nós vemos como o marido se esforça
para aperfeiçoar a sua esposa e ganhar o seu amor. E com esse exemplo de casamento, também podemos aprender como agir em nossos contraídos entre duas pessoas imperfeitas. Claro. E há aqui uma situação que eu gostaria de reforçar, que é a seguinte: o casamento que nós temos, marido e mulher, é um casamento físico, um casamento carnal. E mesmo assim, no casamento carnal, nós somos, marido e mulher, somos transformados numa só carne, não é? Portanto, ou seja, parece que somos um corpo só. Ninguém gosta de se autoflagelar, ninguém gosta de criar portanto, dor ao seu próprio corpo. Portanto, nós temos que entender que esta simbologia do casamento é realmente uma figura de estilo, mas que reporta que nós cresçamos em mentalidade e percebamos o contexto disto. Sendo uma só carne, e nós não tolerando o sofrimento em nós próprios, nós também devíamos ter uma ação para além deste contexto, dizendo que a carne que está ao nosso lado, que é a nossa esposa ou o nosso marido, também não quer ter dor, e portanto nós devíamos estar situados de uma tal forma, unidos num sentimento de bastante cuidado, de bastante respeito por esta aliança, de forma que nenhum aleije o outro, nenhum faça coisas que causem perturbação no outro, e é isto que Deus também dá a entender. A nossa relação com Ele deve ser uma relação em que Ele não causa qualquer transtorno a nós. E dá-nos a imagem do casamento para que nós também não façamos coisas que possam criar situações anómalas ou de dor na própria relação que nós devemos ter com o nosso Deus, que além de ser o nosso no casamento, o nosso parceiro, portanto, é o nosso Criador, é o nosso Pai. Portanto, e nós temos aqui uma situação, para além da questão do casamento, temos aqui uma questão que é, na imagem, neste símbolo, é muito mais profunda do que somente o marido. É o próprio Criador, portanto, é tudo, portanto, é a essência nesta relação. E dentro disto, nós devemos também pensar o seguinte: temos que pensar nesta situação espiritualmente. Uhum. E se nós pensarmos nesta relação espiritual, este casamento da forma espiritual, e sabendo que o Espírito, portanto, nós vivemos em espírito e verdade, porque Deus vive em espírito e em verdade connosco, este relacionamento não é simplesmente fazer obras, não é simplesmente ter uma aparência de bom casamento. Tem que ser um casamento construído verdadeiramente e sólido na questão do relacionamento espiritual. É verdade, é verdade. Então, vamos avançar aqui para o nosso estudo, e é uma parte difícil aqui da lição, o irmão Bessa vai me ajudar. Esposas infiéis, como é que nós podemos ajudar aqui o nosso auditor e a nós próprios a compreender esse subtema, a jovem abandonada, não é? E a lição nos trouxe o texto de Ezequiel 16:8, e tornei a passar por ti e olhei para ti, e eis que o teu tempo foi um tempo de amor, e estendi o meu manto sobre ti e cobri a tua nudez, e eu te jurei e fiz um pacto contigo, diz o Senhor, e tu eras minha. Ou seja, Israel, não é? O povo escolhido de Deus teve então essa oportunidade de a esposa estar escolhida, não é? A esposa escolhida. Exatamente. E em visão foi mostrado a Ezequiel como Deus encontrou uma menina abandonada, Israel, não é? E ele deu vida a ele. Isso ajudou a crescer. Ele fez um pacto de casamento com ela e tornou-se uma rainha admirada por todos, irmão Bessa. Exatamente. E aqui mulher significa igreja, portanto, e um povo em si, de uma grandeza, de uma beleza e de um relacionamento com Deus em determinados pontos do seu relacionamento que foram ímpares, uma situação ímpar, e nós vemos as coisas que Deus, no relacionamento que teve com Israel, as coisas boas que aconteceram àquele povo. É verdade. Mas houve sempre uma situação, por quase de situações de
pronto, da fraqueza humana, que Israel cometeu erros demasiado graves para com o noivo, para com Deus, mas Deus não deixou de amar, não deixou de proteger e não deixou de guiar e de salvar, não é? Portanto, isto é muito importante nós percebermos isto no relacionamento divino, que o relacionamento divino é um relacionamento de um amor tão grande que muitas vezes nos escapa. Exatamente. E isso, irmão Bessa, que está a dizer é muito importante, porque isso resume a história de amor entre Deus e o povo de Israel, desde a sua partida do Egito até o próspero reinado de Davi e Salomão, quando Israel era admirado por todas as nações. Só que Israel esqueceu que a sua beleza era um dom de Deus, um reflexo da beleza divina, e se afastou do seu noivo, prostituindo-se atrás de outros deuses. Isso foi algo que tirou o brilho do povo de Deus. E uma questão importante, esta noiva, portanto, através da graça de Deus, esta noiva foi o sal pleno na terra e a luz no mundo, de forma que os outros povos todos que viam e reparavam neste relacionamento de Deus com Israel, eles próprios queriam ser iguais, eles queriam também ter aquele pormenor. Quando Israel caiu e quando Israel desceu ao pecado, portanto, eles confundiram-se com todos os outros. Portanto, ou seja, esta esposa, outrora bonita e realmente um espetáculo ao mundo, deixou de ser um espetáculo ao mundo e passou a ser uma coisa medíocre, completamente medíocre. E aí temos a questão da infidelidade, não é? É verdade. Por isso, irmão Bessa, nós fomos criados para refletir a bondade e a glória de Deus. E quando assumimos a nossa bondade, é fruto de nós mesmos. Quando assumimos isso, é fruto de nós mesmos. Aí começam os nossos problemas. Achamos que essa bondade é algo que nós merecemos. Não. Isso vem de Deus. Exato. Israel é um dom de Deus. Exatamente, é um dom de Deus. Israel sofreu muito com isso. Podemos... depois na lição, depois temos uma situação mais à frente que vamos ver na questão de Oseias e vamos ter o exemplo ao contrário. Mas aí também vemos o nosso Deus a ser fiel, a ser o verdadeiro marido, independente da esposa ser prostituta. Exatamente. É uma coisa ímpar. É uma coisa quase que nós, seres humanos, não conseguimos perceber. Como é que o marido perfeito, o marido cheio de amor, o marido digno, o marido respeitador e a esposa numa situação de prostituição constante. Para nós humanos, isto não faz sentido. Mas este foi o relacionamento que Israel teve com Deus. Deus, um Deus perfeito, um Deus sem mácula, e Israel sempre prostituindo-se com a idolatria, uma questão de rebelião constante contra Deus. E Deus sempre suportando isto e amando acima de todas as coisas, ao ponto de mais tarde ter dado o seu filho para salvar o povo, não é? Amém. Salvar a igreja, não é? É verdade. E essa questão de Oseias, a mim sempre fez muita confusão. Eu primeiro pensava que isso foi uma simbologia apenas, mas também já ouvi comentadores a dizerem que ele viveu isso na vida real. Na vida real. É verdade. Que exatamente. Desde o início, Deus deixa claro que a ordem dada a Oseias para se casar com Gomer, que se prostituiu e deixou o marido, era um símbolo do relacionamento entre Deus e Israel. E Oseias... Porque Deus fala não só pela palavra, mas fala também pelo exemplo. Exatamente. Deus através destes maus exemplos, falou a todos nós hoje que estas situações são normais no mundo, são constantes, mas que Deus não ama esta situação. Deus está acima do pecado. Deus está à espera que o povo, e sempre à espera que este profeta percebesse, e o povo percebesse, através deste profeta e deste casamento, percebesse quão errados estavam nos seus comportamentos físicos e nos seus comportamentos morais. E nós temos este mesmo exemplo com Davi, quando Natan chega a Davi e conta-lhe a história e diz: Este és tu. Ou seja, o Davi até passava que aquilo uma história que aquele homem devia ser tanto morto
não é? Quando aquele homem de pecado era ele próprio. E, portanto, Deus utiliza estas situações exatamente para demonstrar a realidade, e nós temos, através destes filmes, ou seja, através destes acontecimentos, destas simbologias, destas ações, nós percebamos que nós somos muito pecadores e nós fazemos muito mal a nós próprios, em primeiro lugar, através destas ações que nós temos descabidas, completamente descabidas. Não é? É verdade. E irmão Bessa, Oséias usou vários métodos para recuperar o amor da sua esposa. Exatamente. Como nenhum desses métodos atingiu o seu objetivo, ele teve que pagar pelo resgate. Imagina. Teve que pagar pelo resgate. Isso tem tudo a ver com a nossa história. Deus criou o homem perfeito, puro, para termos esse relacionamento sadio com Deus. O homem pecou e Deus teve que pagar novamente para que esse homem voltasse aos seus braços. Naturalmente, irmão Bessa sabe que o nosso resgate custou a Deus muito mais do que 15 ciclos de prata e 1,5 de cevada. Muito Exatamente. mais. E temos aqui um exemplo que é o seguinte. Agora vamos pensar isto como nós próprios. Eu, Jorge, tu, Durão, e todos os irmãos que estiverem a ouvir esta lição. Imaginemos que nós somos o esposo, que a nossa companheira ou o nosso companheiro está em permanente prostituição, ou seja, contrário àquilo que é a ordem do casamento. Okay. Qual é o nosso sentimento dentro do nosso coração? Como é que nós ficamos no nosso coração? Qual é a raiva, a ira que vai dentro de nós quando nós estamos a ser um bom marido e temos alguém que é a nossa esposa que não nos respeita e que faz uma maldade destas? Ou ao contrário, uma esposa perfeita e o marido a fazer isto? Como é que não ficará o nosso Deus, que é puro, que nos ama, perante a situação dos nossos pecados? É exatamente isto que Deus está-nos a dizer. O sofrimento que Deus tem por nós sermos pecadores da forma que somos, rebeldes, que temos uma união que é de perfeição, que temos um patrono nessa aliança, que é o melhor que há, o pai mais amoroso, o esposo mais amoroso, o salvador mais perfeito que pode existir sobre a face neste universo. E nós, constantemente em rebelião, e constantemente nesta situação de adultério espiritual. Porque o nosso adultério espiritual é tão ou mais gravoso, e para mim até é muito mais gravoso, o adultério espiritual, do que o adultério físico. Porque o adultério físico, alguém pode enganar a esposa e depois arrepender-se e voltar e apagar completamente os seus pensamentos, aquela situação anómala na sua vida. Mas no pecado espiritual, normalmente, o pecado espiritual não se consegue apagar tão facilmente. Porque é uma rebelião contra Deus. É uma situação de mau caráter. Todo o nosso adultério espiritual revela mau caráter. E isso é preocupante para a nossa vida espiritual. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Isso é muito sério, isso que estamos aqui a dizer. Exatamente. É sério, porque, infelizmente, a igreja seguiu o mesmo caminho rebelde de Israel. Mas o amor de Deus permanece inalterado. Ele continua a implorar para que desistamos da prostituição espiritual, como que o irmão Bessa estava aqui a dizer e bem, e que voltemos para Deus. Deus continua à nossa espera. Deus continua à nossa espera, é verdade. E ele dá-nos exemplo depois, logo a seguir, na lição a seguir, no casamento de Isaac com Rebeca. Exatamente. O irmão Bessa pode continuar aqui nessa situação. Eu aqui, nesta questão, deste casamento, é um casamento que nós até... Nas histórias infantis, nós contamos aos nossos filhos, quando eles são pequeninos, de como é que foi este casamento, que é bonito, é uma história de amor, é uma história muito bonita, não é? Mas há aqui um pormenor que é extremamente importante, que é o testemunho deste casamento que nos dá hoje e uma situação que nós devíamos imitar, que é buscar sempre no rebanho, buscar sempre dentro do povo de Deus a nossa maior união. A nossa união devia ser sempre unida no fator espiritual. E muitas vezes nós fazemos aquilo que fez Sansão.
Sansão era um homem de Deus, mas olhou na questão dos seus casamentos ou nas suas uniões, ele olhou sempre para mulheres estranhas, mulheres que não tinham o mesmo pensamento dele, não tinham a mesma filosofia de vida dele. E o que é que aconteceu? Ele foi atraiçoado por elas, incluindo chegando ao ponto de ficar cego, mesmo da visão, e depois morrendo à conta disso. E muitas vezes isso também acontece connosco. A nosso pecado, os nossos desejos carnais provocam situações que vão, depois, mais tarde, complicar a nossa vida toda. E nós temos que ter este exemplo na nossa vida, que é, quando mais nós cultivarmos a nossa ligação espiritual com companheiros espirituais que falem a mesma linguagem e tenham a mesma relação com o noivo que todos nós devíamos ter, esta relação é a melhor que pode existir à face da terra. E nós temos aqui o exemplo deste casamento. Isaac era um homem de Deus, Rebeca era uma mulher de Deus. Eles falavam a mesma linguagem e tinham o mesmo respeito cultural, tinham o mesmo respeito de espiritual, e quando falavam um com o outro, eles viam Deus em primeiro lugar. E esta deve ser também a nossa relação, em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, e em todas as reuniões, de facto, em todos os nossos planos, os nossos objetivos, nós devemos ter uma situação concreta que é quem está no comando da nossa vida, quem é o nosso patrono espiritual. E nós temos que ter esse cuidado, porquê? Porque tendo uma relação com Deus, tendo nós uma situação efetiva com Deus, nós temos uma orientação através do Espírito que nos faz cada vez melhores, e o relacionamento de nós com as nossas esposas também é um relacionamento de bastante dignidade e de bastante felicidade. E muitas vezes nós, pelo aspecto físico, perdemos-nos em situações como se perdeu, por exemplo, Salomão. É verdade. E essa história de Rebeca e Isaac é uma história que deve nos fazer pensar. Eu fiquei a pensar na providência de Deus, não é? Que Abraão teve que andar milhares de quilómetros de distância para ir buscar uma esposa para o seu filho. Tudo porque ele não queria que Isaac se casasse com nenhuma das mulheres de Canaã. Por quê? Porque as mulheres de Canaã não adoravam o Deus verdadeiro. Eles rejeitavam o Deus verdadeiro. E ele sabia que se Isaac casasse com uma mulher cananeia, a sua vida religiosa declinaria devido à má influência de sua esposa. Esse é um aspecto importante. E esta tem sido a história da igreja, quando ela contraiu casamentos com as nações deste mundo. Aos poucos, ela se afastou da verdadeira fé. Aos poucos, foi se afastando da verdadeira fé. E nós hoje precisamos de cuidar isso. E ainda aqui um outro aspecto especial dessa história é o facto de Rebeca ser questionada se ela quer se casar, porque, segundo o costume da época, ela não teria essa escolha. As mulheres não tinham esse direito. Isso cabia aos pais, que escolhiam com quem os filhos deviam se casar. E fazer parte da história da noiva fiel de Deus é um ato voluntário. Aceitemos o amor de Jesus com um claro sim. Estou Exato. pronto. E há aqui uma questão gira na história, que é cada um deles deixou que fosse Deus o decisor. Isso mesmo. Porque quando o pai Abraão decide que o filho devia ser casado com alguém da sua tribo, ou seja, da sua família, porque, em primeiro lugar, estava o relacionamento dele com Deus. Ele não queria que houvesse o relacionamento do filho com uma mulher que não conhecesse Deus. E, portanto, esta situação é extremamente importante nas nossas escolhas. É escolhermos segundo a vontade de Deus. E depois deixarmos Deus trabalhar. Porque não é muitas vezes o que a gente faz.
ó pai, escolhe por mim, não sei quantos, mas depois não deixamos Deus trabalhar. Eu há dias estive a conversar com uma pessoa, minha amiga, que enfrentou de repente um divórcio, e eu dizia-lhe a ele, epá, nós, o grande problema é que nós normalmente fazemos mais escolhas logo no princípio. Umas vezes porque é tudo por simpatia, por muito carinho que existe quando nós somos jovens e companhia, e vamos muito bem por esse caminho julgando que aqui é a vontade de Deus. Nós devemos escolher, mesmo que seja a vontade de Deus, nós devemos pesquisar sempre, pai, esta é a tua vontade, é este o caminho que tu queres para mim, é esta, e Deus vai nos dar essa, porque Deus quer a felicidade de cada um de nós, Deus quer o bem, quer a nossa salvação, e portanto Ele vai indicar o caminho para a salvação. Agora, o que é que nós muitas vezes fazemos? Escolhemos muito bem, através do olhar, através dos nossos sentimentos, através dos nossos sentidos, e não deve ser a escolha não deve ser pelos sentidos, deve ser pela verdade e pela demonstração que Deus vai nos dar a luz para nós sabermos qual é a orientação que nós devemos ter. E muitas vezes nós não somos humildes de pedir a opinião de Deus. E esse é o grande problema. É verdade, irmão Bessa. Vamos então avançar agora para a noiva do Cordeiro, falarmos de aspectos mais positivos do casamento. O que podemos aprender com essas parábolas? Precisamos ter o Espírito Santo, irmão Bessa, e aceitar o chamado. E aqui, o primeiro milagre de Jesus foi realizado durante um casamento. Se Jesus não tivesse sido convidado, o milagre nunca teria acontecido. Exatamente. Do nosso ponto de vista, esse ato, o milagre no casamento, tem um certo simbolismo que nos ajuda a entender o plano da salvação. Talvez o mais importante seja que, para que a noiva, nós, esteja preparada, ela precisa do vinho que Jesus fornece, ou seja, do seu sangue purificador. Exatamente. É isso que falta. Esse é o ponto mais importante de um casamento. E se me permites dizer isto, eu às vezes penso que nos nossos casamentos há um reflexo de que quando existe um divórcio é porque um dos noivos ou um dos cônjuges fraqueja para além da norma. Os dois fraquejam sempre quando há um divórcio, portanto há culpas sempre dos dois lados. Mas quando um de nós desce demasiado à carne, o que é que acontece? O Espírito não nos fortalece e o Espírito não nos dá orientação para nós conseguirmos ultrapassar as vicissitudes. E quando o Espírito trabalha connosco, convence-nos do pecado, e ao convencer-nos do pecado, faz com que nós nos arrependamos, e através do arrependimento nós conseguimos reconstruir a situação de novo. E nós temos este exemplo, quer no casamento de Isaac com Rebeca, quer porque também falharam, também houve situações de falha, quer no casamento até do próprio Oseias, e nós vemos sempre situações em que Deus coloca nas nossas vidas a situação de nós examinarmos a nós próprios. Nós temos uma função que é examinarmos a nós próprios e reconhecermos quando estamos errados na nossa conduta e no nosso caminho. E a partir daí, se nós formos humildes e tivermos o Espírito de Deus, nós vamos reconhecer os nossos pecados e as nossas situações débeis e vamos, através do Espírito Santo, retificar. Isso vai ser retificado, porque o poder do Espírito Santo faz isso em nós. É verdade. Agora, se não tivermos o Espírito Santo, é claro que as coisas vão pela rua da amargura, não é? É verdade, irmão Bessa. Porque Jesus também usou parábolas relacionadas ao casamento para ilustrar certos aspectos da preparação que devemos fazer para a sua vinda iminente. Em todos eles, a noiva nunca é mencionada, mas sim os convidados. Agora uma pergunta, será que os convidados são a própria noiva? Muitas vezes são. Exatamente. Exatamente. E há aqui um ponto, Durão, que é uma coisa que a nossa lição, depois na lição de sexta-feira foca, ou de quinta-feira foca, que é quando os nossos corações estiverem totalmente endurecidos, já não há arrependimento. Já não conseguimos ter arrependimento. E, portanto, isto é muito preocupante na nossa vida espiritual.
É verdade. Então, vamos para um resumo, não é? Eu deixo aqui as palavras finais desse estudo que tive muito gosto em estar aqui a partilhar esse espaço com o irmão Bessa, porque nós aqui também entendemos que todos são chamados para as bodas, mas Exato. também devemos nos revestir da proteção de Cristo, para que os nossos casamentos perdurem, para que exista união, partilha e, acima de tudo, possamos ter algo que muitas vezes falta nos casamentos, que é a comunhão. Comunhão em todos os aspectos, quer da palavra, quer da oração, quer do estudo, que haja essa comunhão, esse comprometimento dos dois em buscar cada vez mais a Deus, para que sejamos convidados dignos e estejamos à altura do chamado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Bessa, não sei se... Eu terminava só com o versículo que está em 1 de Pedro 1, 18 e 19, okay. que é de uma intensidade e de uma profundidade bastante grande, que isto fosse tema da nossa meditação, deste momento que vamos ouvir a lição, até ao final da nossa vida, que nós possamos ter este pensamento sempre permanente na nossa vida a partir de hoje, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Isto é uma verdade lá para Alice, portanto, a tradição que nós recebemos dos nossos pais, essas coisas, isto é uma verdade permanente, e diz depois a seguinte: recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, que é o nosso noivo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Pai, e que, como um cordeiro imaculado e incontaminado, portanto, que não houve sequer pecado nenhum, não houve falha nenhuma, e Ele veio salvar-nos. Que nós precisamos, na nossa relação de amor, da nossa relação de casamento com Deus, nós possamos ser verdadeiramente fiéis, porque não foi com prata nem com ouro que Ele nos resgatou, não foi com coisas, foi com o seu próprio sangue, e nós devíamos ter respeito por isto. É verdade. Obrigado, então, irmão Bessa, e tive muito gosto em partilhar esse estudo consigo, e espero que seja a primeira de muitas, porque aprendo sempre muita coisa. Durão, às vezes podemos ter às vezes os nossos desencontros como um marido e uma mulher têm, mas nós devemos ser verdadeiros exemplos verdadeiros no nosso relacionamento. E posso dizer uma coisa: eu amo-te muito como irmão, e aflijo-me muitas vezes com situações que nos acontecem, que sei que o diabo muitas vezes pica-nos, corta-nos e faz-nos coisas terríveis, e que nós muitas vezes, porque somos humanos, muitas vezes ficamos numa situação muito sensível. E eu sei que tu és sensível, e sei que tu és muito sensível em determinadas situações, mas há uma coisa que eu te digo, e aqueles que estão a ouvir: eu quero a tua salvação, quero estar contigo no céu, porque vais ser sempre um bom companheiro na vida. E sendo um bom companheiro aqui na terra, no céu serás muito melhor, porque eu também vou ser muito melhor no céu. Amém. Que esse companheirismo seja eterno, e que nós possamos verdadeiramente ser um exemplo para todos aqueles que nos rodeiam, em todas as situações, como sal e como luz para todos. Amém. Amém.